Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Skill Podcast aqui na GG, onde a gente fala sobre estratégias e habilidades que você usa a partir do League of Legends, né? Você aprende no League of Legends e usa na sua carreira para avançar na carreira, claro, por base, né? Por meio dessas habilidades que você aprende no LoLzinho. Eu sou o Felipe Tonello, tô aqui com o Décio hoje para trocar uma ideia e o tema de hoje é: como que o League of Legends te ensina a habilidade de trabalhar sob pressão para avançar na carreira? Peraí, ficou confuso? Ficou esquisito? Vamos com calma. Como que você, jogando League of Legends, mantendo ali aquela gameplayzinha diária de boa, consegue aprender a trabalhar sob pressão, que é difícil pra caramba, e a gente vai passar por isso praticamente em todos os momentos aí da carreira profissional, e aprendendo a trabalhar sob pressão no League of Legends, você consegue usar a mesma maneira de fazer as coisas, o mesmo pensamento, a mesma habilidade para traduzir isso, né? Para mandar isso, para transmitir isso para sua carreira profissional, independente de qual ela seja, e fazer dar certo, avançando nela cada vez mais, tomando boas decisões e, de novo, independente do que você tenha escolhido aí como carreira profissional, independente do momento da sua carreira profissional também, pode ser um estágio, né, no primeiro emprego, enfim, independente de qualquer coisa, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E Décio, para iniciar, claro, né, um pleonasmo, mas enfim, começar do começo, o que é trabalhar sob pressão para você, com toda a sua experiência? Porque muita gente pensa que, não, sob pressão é quando tem alguém muito enchendo seu saco. Sob pressão é quando você tem que bater uma meta muito rápido. Ou então, trabalhar sob pressão é quando você tem que passar de algum cargo, fazer alguma coisa, enfim. Como que você vê essa questão da pressão na hora de ter que fazer alguma coisa profissionalmente, assim? Tonelo, nessas horas é que eu fico muito satisfeito de nós termos escolhido o League of Legends como espelho para esses ensinamentos. Uhum. Porque, veja, se você está ali jogando com seu duo, quando você está num joguinho ali de brincadeira, só para se divertir, que você está no seu momento de lazer, querendo esquecer alguns problemas, ganhar ou perder não vale. Claro que você, opa, aqui, opa, ali, tentando. Mas quando você já começa a disputar alguns campeonatos, começa a disputar uma vaga com um colega, com uma equipe, aí a pressão começa a mudar. Quando você entra realmente para um time profissional, a pressão muda, é outra. O jogo é estadual, o jogo é nacional, o jogo é mundial. Eu estou certo de que o jogador de League of Legends vai entender, está entendendo perfeitamente de que pressão nós estamos falando. Então, a pressão, ela não é um trabalho sob pressão único. Existe uma pressão menos intensa e uma pressão mais intensa. Uhum. Então, veja, se você trabalha numa empresa onde o seu patrão é um ignorante e trata mal as pessoas, você está trabalhando sob pressão, uma pressão negativa, porque essa pressão lhe oprime, te deixa mal, você chega acabado em casa psicologicamente, porque aquele patrão que não deveria estar naquele lugar e foi colocado lá porque tem parentesco ou alguma coisa com alguém, não foi bater lá por mérito, porque as pessoas que estão liderando as outras pessoas, elas normalmente estão lá por competência. Se não é por competência, melo. É que nem um jogo. Se a equipe foi formada, não, é porque aquele ali é o meu amigo, aquele ali é o meu amigo, tchau o campeonato. Então a ideia é essa. Você também pode pensar em um outro tipo de pressão que você está numa função e aí você descobre que se você começa a desenvolver algumas outras habilidades, você consegue galgar uma outra posição que isso vai lhe trazer um benefício melhor dentro da empresa, Uhum. uma remuneração melhor, que você vai poder desfrutar de alguns sonhos seus que você tinha em mente. Então, essa pressão deste momento, dessa mudança de cargo também é importante. Algumas pressões que eu passei, incríveis, o patrocinador disse que entrava com tanto e depois disse que entrava com menos da metade. Depois que já tinha Não, confirmado. Aconteceu depois isso que está recentemente tudo com uma pessoa que eu confirmado, conheço.
tudo confirmado, aí o cara chega para você e diz, não, aí você tem que ir lá conversar com ele, dizer para ele que ele assumiu o compromisso, que tem um pré-contrato assinado, então você fica com aquela pressão de que, será que vai dar tudo certo? É uma pressão grande no meu bolso, sabe, Tonela, nessas horas. Sim, imagino. E é muito legal você falar desses diferentes tipos de pressão, porque independente de qual seja o tipo de pressão que você aí que está vendo a gente, né, esteja lidando nesse momento, ou então, né, vai lidar em algum momento da sua carreira, o mais importante, e é o que você aprende, né, a trabalhar sob pressão, é a se manter o mais calmo possível, não no sentido de ficar apático, de não fazer nada, de não ligar para o que está acontecendo, mas sim de manter seu raciocínio funcionando bem e a partir desse raciocínio você conseguir tomar boas decisões. Porque o que é muito difícil, e eu vou comentar sobre o LoL daqui a pouquinho, é você tomar boas decisões quando tá tudo contra o que você tá fazendo. Muitas vezes o pessoal fala que é mais difícil jogar quando você tá em weak side, ou seja, você tá num lado fraco do mapa, sem receber recurso, sem atenção, sem sentinela do seu caçador, sem gank do mid, sem gank do jungle, sem nada. Você tá sozinho, basicamente, isolado, normalmente na rota do topo. O pessoal comenta que é muito difícil jogar assim, justamente porque quando você tá nessa situação, a sua pressão é gigantesca. Você pode tomar um dive a qualquer momento, você pode tomar gank a qualquer momento, você pode tomar um counter no draft, e aí sua lane vai ficar muito esquisita. Então, pensando nessa pressão dentro do jogo, é muito difícil jogar assim. Inclusive, é mais difícil jogar assim do que jogar com recurso, quando você tem a pressão de carregar. Porque você tem força para fazer isso, você tem um campeão que vai estar forte, vai estar fidado, com eliminações, ou então com barricadas, independente do que seja. Você vai estar na frente. E aí muita gente pensa, não, mas jogar assim é mais difícil, porque se eu não carregar, a culpa é minha. E na realidade não, porque se você tá numa situação onde você não tem nada, é muito complexo, é uma pressão gigantesca e você não pode dar recurso para o adversário, você não pode ficar morrendo a cada 2 minutos, senão o cara vai ficar gigantesco e aí acabou o jogo. Basicamente você vai ter sido a pessoa aí responsável por deixar fidar, né, o adversário, ou que não seja diretamente você, mas você vai ter uma grande parcela disso. Então, o que é aprender a trabalhar sob pressão? E por que você faz isso no LoL? Porque quando tá nessa situação, seja de pressão de estar na frente, ou então pressão de estar atrás, ou então jogar lado fraco, ou então tá sendo gankado toda hora, tomar um counter, dar um counter, ter que fazer funcionar, independente. Você, no jogo, aprende a focar, a lembrar das coisas que são importantes, manter a sua cabeça no lugar, manter o seu fluxo de pensamento decentemente organizado, então não ficar em choque o tempo todo, meu Deus do céu, vai ter gente aqui, não vai ter gente, e aí você começa a pensar em 400 mil coisas e esquece do que é o importante, esquece de tempo de objetivo, esquece que você pode gankar, esquece de ir pra base, esquece qual que é a build certa, esquece de perceber quem tem flash, quem não tem, quem tem ult, quem não tem. Então, essas que são as coisas que você deveria prestar atenção o tempo inteiro. Quando você está sob pressão, você acaba desfocando nisso. E aí, obviamente, a chance de perder é muito maior e perdendo a chance de continuar subindo de elo é muito menor. Então, trabalhar sob pressão aqui, que a gente quer dizer, é justamente saber tomar essas boas decisões a cada minuto de jogo que passa, porque a cada minuto que passa no LoL, você tá mais sob pressão, porque o jogo pode acabar, tá indo pro late game, aí você tem que fazer uma coisa aqui, uma coisa lá, é bem complicado. E aí, Décio, uma coisa que é interessante é que muitas vezes as pessoas, elas de repente confundem um pouquinho o lance de trabalhar sob pressão. Então, às vezes a pessoa fala, trabalhar sob pressão, já acha que só é trabalhar num lugar caótico, num lugar que você falou, né, de um chefe ignorante que vai ficar te xingando, fazendo alguma coisa errada. Só que, na realidade, independente da carreira, se você, por exemplo, está tentando um cargo novo, você já está sob pressão. Você mesmo se coloca sob pressão. Se o cara está estudando para um concurso, é uma pressão gigantesca. De você ter que passar, de ter que prestar, e na hora de fazer a prova, você está ali numa situação bastante complicada. Então, eu acredito que seja essencial saber lidar com isso. E eu queria saber o que você pensa dessa importância de saber lidar com situações assim, porque elas vão acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu colocaria, Tonelo, um divisor de águas da garotada entrando para o mundo real, o mundo profissional, quando você vai fazer o Enem. Aham. Eu, como carioca, fazia o 6 Gran Rio, na época que era o pool de universidades do Rio de Janeiro, e nós fazíamos o vestibular
É uma pressão grande que você sofre esse ano inteiro de estudo. E você se matar de estudar para encontrar uma faculdade melhor, a faculdade dos seus sonhos. Este é o primeiro momento, acredito, que a garotada entra para o mundo real, porque você encontra esse desafio e esse desafio te coloca sob pressão. Então, passar no vestibular realmente é um desafio e passar no vestibular para o curso que você quer, para a faculdade que você quer, isso é saltar de elos num ano fantástico. Então, eu diria que é complicado, mas você falou uma coisa que eu entendo ser o alvo da questão da pressão. Ela se chama foco. Uhum. Foco. Se você perder o foco, pau, acabou-se Sim. tudo. Mas se você mantiver o foco, tiver paciência, você chega lá. Eu vou contar uma história aqui super interessante. O Gustavo tem a sua idade. O Gustavo, meu filho que trabalha aqui com a gente, tem a sua idade, 27 anos. Quando ele tinha 5 anos, eu dei para ele um PlayStation. Na época era o... Nem me lembro do nome do bichinho que pulava de fases. O Crash? É o Crash. Aham. Final de semana, eu escutava ele aos gritos lá e bababá, jogava o controle no chão, 5 anos de idade. Aí eu ia lá, de que é isso, meu filho? Olha, o pai vai ensinar para você 3 palavrinhas mágicas que você vai passar de fase. Aí aquela criança, imaginando, vai ensinar uma mágica para passar de fase? Aqueles olhão para cima de mim, olha, primeira, ela se chama paciência. A segunda se chama persistência. A terceira, concentração, que é foco. Uhum. Então, eles, pai. Achou que era alguma palavra que ia colocar e a fase ia passar automaticamente, né? Na época tinha. É que nem acho que a maioria que está escutando aqui a gente acha que a gente vai fazer mágica. Mas, olha, eu passava pelo corredor às vezes, ele estava lá gritando, eu, epa, o que está faltando aí? Aí ele, pai, as 3 coisinhas, quais são? Paciência, persistência e concentração. Tonelo, teve uma época que o Gustavo não jogava mais o controle no chão, porque ele sabia Sim. que faltou alguma dessas coisas para ele passar de fase. Ou faltou concentração, ou faltou paciência, ou faltou persistência. Sabe? Sim. Então, você já me contou casos seus aí que você ficou uma noite inteira em umas férias com 17 anos para rodar para o diamante e rodou e no dia seguinte não entrava mais. Não, tem aí nos conteúdos, você pode buscar, mas o resumo é que eu tava sob uma pressão gigantesca para conseguir ir pro diamante. Era não a última noite que eu ia jogar, mas eu tava muito próximo, faltava uma vitória só na melhor de 5, né, que tinha na época. E aí eu peguei e falei, não, acho que eu vou jogar, mesmo que o meu duo tenha ido dormir, não tem problema, eu vou fazer aqui só essa última vitória e já era. Joguei, perdi, comecei a perder que nem um maluco. E aí, naquele momento, eu não cheguei ao diamante, depois eu cheguei, mas enfim, foi um momento que ficou marcado porque eu tava sob pressão e em vez de eu ter a melhor leitura, a melhor análise, o foco de não, calmou, amanhã é um outro dia. Essas 3 palavrinhas, né? Amanhã, sim, amanhã eu volto, tá tudo bem, né? Tenha paciência, enfim. Seria talvez mais interessante, jogaria com o meu duo de novo, estaria tudo certo, mas não foi o que aconteceu, quis ser fominha, quis tomar decisões que não eram as mais interessantes, não pensei corretamente sob pressão e deu esse problema. E vale a pena dizer também que os níveis de pressão, não só as formas de pressão. Então você tá num jogo, você tomou counter, é uma pressão. Você deu counter, é outro tipo de pressão. Você tá jogando ranqueado, é um tipo de pressão. Você tem essa pressão que eu falei, né, de carreira, essa pressão de tem que ser promovido, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que isso, tenho que comprar um carro. Tudo isso são pressões que acontecem, elas têm tipos diferentes. Mas além disso, existe, claro, diferentes níveis, diferentes forças aí que te pressionam. Então, exemplo, você tá numa MD5 da vida aí, é uma coisa, tudo bem, é importante que nem eu tava, né? Era uma situação importante, eu queria vencer, era um jogo ranqueado, mas se eu perdesse, no fundo eu só perdia uma oportunidade boa de subir de elo, que depois, em teoria, eu teria de novo, é só eu continuar jogando, que é de graça, não vou perder dinheiro, não vou perder emprego, não vou perder nada, eu tô
perdendo ali uma coisa que é do jogo, que pra mim é importante pra caramba, já era na época, mas na realidade eu não tô perdendo, não tô me machucando, não tá acontecendo nada nesse sentido. Agora, quando você tá jogando, por exemplo, uma final de campeonato brasileiro de League of Legends, né, do CBLOL, é uma pressão muito mais forte. Porque se você perder, tem uma torcida que vai querer te cobrar, uma torcida que estava esperando pelo título. Você não sabe o que vai ser do seu ano que vem, porque tudo bem, você chegou em segundo lugar, mas e aí o time vai continuar com você? Não vai. Você, quando perde uma final, não vai jogar também, de acordo com o formato atual do CBLOL, não vai jogar campeonatos internacionais, que é o grande trunfo, né? A grande missão da maioria dos jogadores profissionais é jogar um mundial, é jogar um campeonato internacional. Então, assim, existem esses fatores, existem essas questões que aumentam essa importância, essa força da pressão. E aí você tem que estar mais afiado nessa habilidade, nesse pensamento, nessa mentalidade, nessa maneira de ver os problemas como eles chegam, reconhecer quais são os problemas mais importantes de serem resolvidos na hora, quais os problemas que você pode resolver depois, quais as melhores análises para fazer, para tomar boas decisões, mesmo com uma pressão gigantesca em cima de você, tentando tirar o seu foco, tentando tirar ali a sua paciência também. E aí, quando você sabe o que fazer, para onde olhar, onde focar, você consegue tomar boas decisões sob pressão. E, de novo, como qualquer coisa, né? Na academia, para você levantar 2 quilos é uma coisa, 50 quilos é outra. Então, vão ter pressões mais fortes que são mais difíceis de você manter esse foco. E é nessa hora que a sua habilidade de trabalhar sob pressão precisa estar muito afiada. E você afia ela, né? Você treina ela jogando LOL, se colocando em situações, né, que você está sob pressão, se acostumando com essas situações aí de pressão também, que são extremamente importantes. E uma outra coisa importante, Décio, que às vezes o pessoal fala assim, não, mas eu não vou perder tempo pensando nisso, ou então, eu já sei lidar sob pressão. Não, eu já sei. Isso aí é só ficar calmo, é só manter a calma. E aí a pessoa vai lá e fica calma demais e não faz nada. Ou então outra pessoa fala assim, não, sob pressão eu começo a entrar no modo maluco. Saio fazendo tudo que dá, começo a prestar atenção em tudo, e eu já falo mais, eu ajo mais, só que a pessoa às vezes fica meio paranoica, ela acha que qualquer coisa está sob pressão e ela começa, a gente brinca, né? Começa a meter o louco demais, ela começa a querer fazer tudo, todos os momentos, e isso aí também não é 100% desejado. Então, para você, como que a pessoa consegue regular essa noção? Qual a importância de regular isso para não ficar uma pessoa lenta, que sob pressão acha que tá tudo igual, fala, não, tá pegando fogo ali, imagina um bombeiro lento, né? Ah, tá pegando fogo na casa? Ah, não, ele tá indo lá, pega ali o caminho ali, não dá para acontecer isso, né? E para que a pessoa também não fique paranoica, do tipo, meu Deus, acabou a energia, já tem que sair correndo para ligar não sei na onde, para fazer não sei o que lá e já acionar milhões de pessoas, chama pra polícia. Sabe, claro, exemplos banais, mas qual é a importância de você saber dosar isso na hora de trabalhar sob pressão? Olha, tudo na vida é experiência. Vamos falar sobre as pressões do jogo, que é mais fácil. Quando você está ali numa pressão entre os seus amigos, se você não jogar melhor, se você ficar muito lesado, se você ficar muito passivo, sem ser proativo, você vai rodar do time. Você é a mesma coisa no trabalho. Se você na equipe ficar muito ali passivão, as pessoas não contam com você. Eu lembro demais, quando a gente começa na faculdade ou na escola, tem aquele professor, professora junto aquelas equipes. A gente já sabe quais são as pessoas que vão fazer em cada grupo, quem vai fazer o trabalho e quem é que vai botar sua assinatura lá, tiver que apresentar, o cara fica com a menor fala. Na vida é do mesmo jeito, a vida profissional é do mesmo jeito. O jogo já lhe esclarece onde é que você está sendo mais lerdo e onde você está sendo mais ativo. Você entrar numa vida de que todo mês eu tenho que subir de elo, toda semana eu tenho que subir de elo, todo mês eu tenho que subir de estágio no trabalho, todo ano eu preciso ganhar o dobro. Isso é uma vida maluca, porque aí você esqueceu da sua vida pessoal também, a sua vida particular. Mas é um comparativo. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo uma vez. Nós representávamos a vela aqui na América do Sul, windsurf, e num campeonato lá, deu uma queda de vento na semana
E as regras eram básicas. Tinha que pegar vento em 4 posições. Em 2, 3 estava bom, na quarta não dava, ele cancelava as competições daquele dia. Então foi o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto. E era uma coisa milimétrica, era um ventinho. E podia mudar a regra, mas a regra poderia mudar se os velejadores todos se juntassem e mudassem a regra. E aí, o meu tradutor, que cuidou do assunto do começo ao fim de contrato e tudo mais, o cara que era americano, inclusive, nosso parceiro, eu cheguei para ele e disse, nós vamos ter uma conversa agora com o presidente, o diretor da empresa, e eu vou dizer isso. Aí ele disse, não, Décio, isso eu não digo, não. E não tem jeito, porque depende do cara, se o cara não quiser. Eu não vou dizer isso, porque isso é muito forte. Aí eu disse, eu quero que ele olhe para a minha cara e veja que eu não estou brincando com ele. Ele ia levar $250 mil embora no bolso dele, sem fazer o campeonato aqui no Brasil, uma questão de mudar a regra para que o evento acontecesse. Estavam lá todas as televisões internacionais, o mundo da mídia, e aqueles juízes não se postulavam. Eles, no dia seguinte da minha reunião, se reuniram, mudaram a regra e aconteceu o campeonato sexta, sábado, domingo. Se eu não tivesse tomado a decisão que eu tomei, nós tínhamos perdido. E eu tinha perdido o meu nome no mercado. Agora, o profissional que não teve peito para dizer, nunca mais trabalhou comigo, porque eu tive que tomar uma posição, eu estava sob pressão. Ou a regra mudava, ou eles levavam o nosso dinheiro todo embora. E eu ficava aqui com cara de quê? De pateta. São situações que você tem que resolver rápido, não tem o que fazer. Não foi assim mesmo. Conversa bem curta e rasa. Não, e tem. Agora, eles entenderam que precisava haver uma mudança. E aí fizeram a mudança porque precisava de alguém que batesse na mesa ali e dissesse, isso não pode acontecer do jeito que está. Não está certo. Acho que é esse que é o lance da pressão. A pressão, ela às vezes é muito difícil, e de novo, por isso que para mim uma das habilidades mais difíceis de serem bem treinadas, ou seja, é uma das que precisam de mais tempo para você passar por várias situações e saber o que fazer. Nesse caso que você está falando, você poderia agir de diversas outras maneiras que talvez não fossem dar certo. Foi uma postura extrema? Foi, mas talvez era a única que fosse funcionar naquele momento. Né? Eu já passei por situações também de ter que ser uma pessoa mais extrema, ou então de tomar alguma chamada mais extrema lá, quando eu era mais novo, né, nos meus 17, 18 anos. Quando eu comecei a trabalhar, enfim, ter algumas posturas profissionais, já tomei algumas chamadas também, porque eu não estava percebendo que eu estava sendo muito lento. Eu lembro certinho, foi em 2016, eu tinha uns 22 anos mais ou menos, eu estava começando no casting profissional mesmo, né? E aí eu cheguei num stand de uma marca durante um evento aqui no Brasil, de São Paulo, bem grande. E aí eu fui contratado como narrador e tava lá e eu decidi esperar. Falei, beleza, a hora que for pra eu narrar, aquela doideira de evento, né? Ninguém fala nada, você não sabe pra onde vai. Eu falei, não, tudo bem, a hora que for da hora de eu narrar, eles vão aqui vir falar comigo e aí vai dar tudo certo, eu vou lá e narro e tudo bem. E eu não tava com má vontade, mas eu tava esperando alguém vir falar comigo. E aí começou um evento de um jogo que até então eu não tinha narrado, então eu achava que não era pra eu narrar, e começou uma outra pessoa da plateia a narrar. E tudo bem, eu falei, nossa, que interessante, né? O evento me contratou, mas eles não me chamaram pra narrar o jogo, eles chamaram alguém da plateia. Esquisito, mas na minha cabeça tava tudo certo, eu tinha me apresentado, eu tava ali. E aí chegou uma pessoa e falou assim, mas por que você não tá narrando, a pessoa da empresa? Eu falei, porque eu tô esperando alguém me chamar. Ela falou assim, não, mas você foi contratado pra narrar, você tem que ir lá, você tem que saber a hora que você vai levantar e já vai lá. E aí vai eu com a cara muito envergonhado, tentar pegar o microfone para dividir a narração com a pessoa que estava na plateia. No final deu tudo certo, essa pessoa é amiga minha até hoje. A gente se conheceu ali nessa situação, aliás. Mas foi um tanto quanto marcante para mim, porque eu achava que tava tudo bem eu ficar só esperando. Mas mesmo eu estando sob pressão, mesmo eu estando numa situação ali, para mim era nova, de estar fazendo uma narração num stand tão grande, eu achei, na minha cabeça eu pensei, não, agora eu vou ficar só calmo, vou tentar controlar aqui a situação e vou ficar
passivo, e eu fiquei passivo demais. Eu deveria ter conversado mais com pessoas do próprio stand, tomado a frente, estar ali mais perto dos outros apresentadores que estavam chamando pessoas para narrar. Então isso me marcou muito, foi onde eu comecei a prestar mais atenção nisso, na hora aí de trabalhar sob pressão. Então, enfim, é uma habilidade, como o Décio disse, que você enfrenta diversas vezes, jogando sozinho, jogando em time, jogando em duo, jogando o League of Legends, quando você, claro, se importa com aquele resultado. Mesmo que você não seja de um time, você aprende a sair de situações de estar trabalhando sob pressão, né? E quando você entende que na hora que está sob pressão, você precisa focar e saber aonde olhar, para o que focar, saber exatamente o que você precisa fazer para sair daquela situação, aí é onde você entende quão importante é essa habilidade de trabalhar sob pressão, tanto no LoL quanto na carreira profissional, para você avançar na sua carreira e, claro, usando essa habilidade que você aprende e pratica no LoL, num ambiente seguro. Isso que é a melhor coisa de tudo, né, Décio? Porque muita gente, para aprender a trabalhar sob pressão, tem que se colocar em situações escabrosas, difíceis, que às vezes você não tem por onde sair, que nem essa sua, por exemplo, uma situação extrema, mas que pode acontecer. E no LoL você aprende a lidar com situações assim, sem correr perigo de ser demitido, sem correr perigo de perder dinheiro, sem correr perigo de perder alguma coisa assim, porque você tá ali no jogo, querendo ou não. Então, é um ambiente seguro para você lidar com essas pressões, né? Garantido de você estar adquirindo Sim, experiência. Garantido. sim. Saber quando ser uma pessoa mais calma, saber quando abraçar esse lance da pressão e já sair mais eufórico, digamos, sem perder a perder. paciência. Sim, exatamente. A gente fala aqui, inclusive, na GG, você pode procurar nos nossos conteúdos, né? A gente fala sobre planejamento bastante. Saber usar o seu planejamento na hora de um momento de pressão também é extremamente importante para você manter esse foco, né? Que eu e o Décio estamos falando aqui tantas vezes que tem essa importância aí gigantesca. E saber também ver quais pressões que são boas, né? No sentido de, às vezes você tá numa situação onde você tá tentando, sei lá, se esforçar para subir de elo jogando numa rota que você não gosta, num campeão que você não sabe. E aí você tá ali naquela pressão, né? Que não Décio disse, um chefe que é ignorante, alguma coisa assim. Você tá numa pressão que não necessariamente talvez você precisasse, tá? E aí também pode ser um momento de você rever o próximo passo da sua carreira, o próximo passo do seu planejamento e entender, né, se você tá fazendo tudo certo, se a sua habilidade de trabalhar sob pressão tá bem desenvolvida, você sabe disso, você tá conseguindo tomar boas decisões e mesmo assim essa pressão ainda te pega muito e mesmo assim você não tá feliz, não tá conseguindo alcançar suas metas e seus objetivos, talvez seja um momento de usar as várias ferramentas que a gente falou aqui já nos conteúdos da GG, de analisar certinho a sua situação para buscar avançar na sua carreira da melhor maneira possível. E aí, Décio, para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem, uma dica, enfim, para o pessoal que de repente está sob pressão nesse momento e não sabia que conseguia treinar para lidar melhor com essa pressão jogando LoL. Eu diria uma coisa que eu gosto muito de lembrar. As três palavrazinhas mágicas que eu falei para o meu filho. Uhum. Algum problema sob pressão, você tenha paciência, você tenha persistência e você tenha foco. Primeiro você veja qual é o seu foco, qual é o seu objetivo. Qual é o seu objetivo ali naquela história? Então, se você, no joguinho, você está lá porque você gosta, você vai também gostar do seu trabalho. Então, se você tiver sob pressão, você pensa no foco. O foco é ganhar. Ganhar e quais as estratégias, o planejamento. Qual a estratégia? O foco é aqui, o meu planejamento. Esse é o meu planejamento. Paciência. Paciência que você vai chegar lá. Paciência. Não é uma semana, não é um dia, não é um mês, não é um ano. Sabe, as coisas, a paciência para você passar daquela fase. Passar pelaquela fase. E persistência, não perder o entusiasmo, não perder a vontade, não perder aquela coisa saborosa que é da paixão de jogar, da paixão do seu trabalho, a paixão de você fazer aquelas coisas que você gosta, que as coisas saem natural. Acaba que você faz, às vezes, uma jogada de doido e acaba dando certo, né? Sim, depende muito da situação, depende muito dessas análises, né? É o que você falou. Cada situação precisa de algum tipo de ação diferente, na maioria das vezes, e para você saber ler o que está acontecendo sob pressão, você tem que estar acostumado com essa pressão. Você tem que estar acostumado
a saber encontrar o seu foco, saber encontrar o seu objetivo, mesmo numa situação sob pressão. Essa aprendizagem, né, essa habilidade, essa capacidade de conseguir encontrar esse foco mesmo sob pressão, você aprende no League of Legends, você treina no League of Legends, e isso que é muito importante, beleza? Então segue essas dicas que vai dar certo com certeza, e já segue a gente também. Tamo no Insta, tamo no Face, tamo no YouTube, enfim, em todo lugar aí para você acompanhar os conteúdos da GG, sempre falando de habilidades comportamentais, de habilidades e estratégias em geral, para você conseguir avançar na sua carreira usando o League of Legends como base, né? Usando o jogo já. Comenta aqui se você teve alguma dúvida sobre o conteúdo, para a gente poder te responder, mas comenta aqui também o que você quer ver, de repente, qual é uma dúvida que você tem, qual é um assunto que você acha interessante, falando aí de habilidades comportamentais, ou então falando de mercado de trabalho, né, falando de carreiras e tudo mais. A gente está aqui para ajudar realmente, então tá tudo bem você propor alguns assuntos também, propor alguns conteúdos que você acha que seriam interessantes da gente abordar aqui, seja com o Décio ou então com a Lívia, enfim, para a gente poder sempre se aprofundar nessas estratégias. E como sempre, deixa o seu like também, já se inscreve, né, além de seguir aí nas plataformas gerais que você encontrar a gente. Um grande abraço, eu te vejo no próximo conteúdo e tchau.